Olá, pessoal, eu sou Marcelino Fernandes, coordenador da pós de Direito Público aqui da Faculdade Legale, também acumulo a função de diretor acadêmico da faculdade, e hoje nós vamos começar a nossa pós, nesse dia 4 de outubro, de Direito Público. Antes, porém, eu gostaria de pedir algo para você. Isso mesmo, que você entre lá nos materiais grátis e veja lá dicas para quem faz cursos online. Por que eu estou pedindo isso para você? Para que você tenha um melhor aproveitamento em cursos online. Eu também, além de professor de Direito Administrativo, eu sou professor de didática do ensino superior. Eu tenho mestrado e doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, na qual me habilita também a ser professor de didática do ensino superior por outras especializações que eu fiz. Eu quero que você tenha o máximo de aproveitamento no curso online. Por isso, lá tem dicas e um teste de neurolinguística para você ver qual a melhor maneira para você estudar. Nós temos 3 canais cognitivos de retenção de conhecimento. Dos 5 sentidos, 3 nós usamos para reter conhecimento. Você só exclui o olfato e o paladar, e aí os 3, que é o sinestésico, o visual e o auditivo, você utiliza para aprender. E alguns já estão dizendo também no campo digital, que é o caso de um curso online. Então, preste atenção, faça lá, é uma leitura, são acho que 5, 6 folhinhas lá para você ler, e você vai ver que você pode ter um melhor aproveitamento num curso online, que é o nosso caso da pós-graduação em Direito Público. Outra questão, não deixe acumular as aulas, no máximo aí uma semana, nós teremos nesta pós-graduação aulas segundas e quartas-feiras. Então, você já sabe que você vai ter a postagem, e aqui é muito legal, porque a aula fica à sua disposição, você pode retornar para ler, para ver o material, para assistir de novo. Então, isso é muito bacana. Então, eu quero que você tenha o melhor aproveitamento, não deixe acumular. Se você não é dispensado de metodologia didática, já está à sua disposição, também não deixa para a última aula. Agora eu vou dar uma segunda dica para a gente começar as aulas. As aulas de didática já estão à sua disposição. Você vai falar assim, mas eu já sou dispensado porque eu tenho uma outra pós fora. Se você não fez a pós aqui comigo e não assistiu às minhas aulas, eu oriento que você assista, porque lá eu dou uma didática totalmente diferente, não só para quem quer ser professor, mas também para quem quer melhorar a relação interpessoal, porque didática é isso. Não é só a técnica, a arte de ensinar, mas sim de se relacionar. Então, se a relação professor e aluno é uma relação interpessoal, concorda comigo? A relação profissional e cliente também. A relação pais e filhos também. Marido, esposa, companheiro, companheira são o quê? Relações interpessoais. Você vai aprender muito lá, que é outra dica. Bom, vamos começar aí. Coloca na tela para a gente. Então, a pós-graduação em Direito Público da Faculdade Legale. Se você tem o Instagram, o meu Instagram é @coronel_Marcelino. Você deve estar se perguntando, mas o senhor é coronel? Sim, sou coronel da reserva,
Eu trabalhei 35 anos, quase 35, faltou alguns meses aí para completar, porque a minha aposentadoria, a passagem para a reserva, que é chamada de aposentadoria, com 30, eu ainda fiquei mais quase 4 e 8 meses aí, se somar com o Exército, passa 35 de serviço público. E agora eu estou exclusivo aqui na Faculdade Legale, passado aí a semana, foi muito interessante, né, porque eu fui dar a entrada da minha OAB, e o cara viu lá que eu passei no exame de ordem em 96, né, mas só que eu vou pegar o número agora, né, o número recruta, né, porque o militar, ele tem aí o seu impedimento, né, de atuar aí na advocacia. Eu gostaria que você, então, se tiver rede social, que me siga lá, eu respondo todos os directs, pelo menos dentro de 24 horas, e você vai ter outros contatos durante aqui o curso, eu vou passando outros contatos para você, inclusive o meu WhatsApp, ok? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Então, coloque na tela lá para a gente. Vamos falar aqui sobre o conceito, né? Não tem como não iniciar uma pós-graduação, e a sua relação com os outros sub-ramos do direito. Princípios jurídicos, poderes e abuso de poder, no primeiro momento aí, que nós vamos gravar aí para você ficar gravado aí e você poder assistir durante a semana ou reassistir, né? Rever as aulas aí. Eu quero que você entenda o seguinte, né? Nós vamos tentar dar um enfoque de pós-graduação. Então, a gente faz aquilo que muitas vezes você, o professor, né, de graduação, naquela correria, e a matéria direito administrativo já aparece lá no 4º ano, você já está querendo sair, pensando em colação de grau, pensando em ir para o 5º ano, no TCC e tal. Então, muitas vezes o aluno, ele quer se livrar da matéria direito administrativo, né? Porque entende que não é importante, e é muito importante. Tudo que a gente vê de escândalos aí, infelizmente, né, a gente vê que o direito administrativo está envolvido nos escândalos, em licitações, em contratos administrativos, e se as pessoas se especializarem nessa área, com certeza é um nicho no mercado muito importante. Então, se a gente for buscar o clássico, e entender, né? Não é só ler o conceito, né? A gente precisa entender o conceito, né? E quando você entende o conceito, você nunca mais esquece. Você pode não ter a mesma formação semântica, gramatical ali, mas você consegue falar o conceito, né? Então, coloca na tela aí para a gente. O direito administrativo brasileiro é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Olha só, quando eu falo um conceito, eu tenho que entendê-lo, né? Então, o direito administrativo, o direito administrativo brasileiro o que ele é? Então, ele está dizendo que é um conjunto, é um conjunto de princípios agora vem uma palavra, né? É um conjunto harmônico de princípios. Então, eu tenho que, dentro desse conjunto, ter a harmonia. Então, a harmonia dentro desse conjunto de princípios.
que quer dizer isso, professor? Porque eu vou ter princípios de outros sub-ramos do direito, que são princípios também, que não se aplicam ao direito administrativo. E assim é com todos os sub-ramos. Nós vamos ter princípios que se aplicam ao direito penal, que não se aplicam ao direito civil, e vice-versa. Mas nós vamos estudar princípios e entendê-los antes de estudar. Então, aí diz o seguinte, que esses princípios regem, né? Ou seja, regem três coisas. Regem três coisas. E aí, quais são? Os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Olha que legal. Um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas. Mas por que ele rege? Ele tem uma tendência, né? Quando eu falo tendência, eu estou falando de forma abstrata, para que se alcance o concreto. Então, ele diz assim, ó, tendentes a realizar agora que vem o segredo, ó, de forma concreta, direta e imediata, ó, concreta, direta e imediatamente, imediata. O que? Os fins desejados pelo Estado. Pelo Estado. Aí, ó, dá um print aí no seu computador, ó, dá um print, que você já tem um esquema aí para você. Então, é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar de maneira concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Ótimo, vamos explicar principalmente a parte final. Quando eu digo que os fins, né, do grande, né, o grande objetivo do direito administrativo é chegar nos fins desejados pelo Estado. Por meio do quê? Órgãos, agentes e atividades que tendem a realizar de forma o quê? Concreta, direta e imediata. Agora, por que eu coloquei essas três palavras? Ou melhor, o saudoso e festejado mestre Eli Lopes Meireles colocou essas três palavras. Tem um objetivo conceitual aí. O direito administrativo, a sua essência, está no executivo. O administrar é a essência do executivo. Note que eu disse essência. Por quê? Os poderes, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, poderes harmônicos entre si, do qual esses poderes se originam do povo, da vontade do povo. Nós temos aqui, para
até para filosofar dentro da filosofia do direito, que cada um tem uma essência. O judiciário distribuir justiça, julgar. O legislativo fazer normas, legislar. E o executivo administrar, transformar aquilo que é o abstrato da lei em algo concreto para o povo. Só que lógico que nós vamos ter áreas de intersecção intersecções, né, áreas de intersecções entre esses poderes. Quantas vezes a gente já viu na imprensa, olha, aqui o judiciário está legislando, aqui o legislativo está administrando. Então vai ter momentos, com certeza, que um poder, ele vai dentro da legalidade, porque isso tem que ser legal, ele vai fazer alguma coisa que o outro faz. O executivo pode julgar num processo administrativo, é o executivo que julga. É uma comissão processante pertencente ao executivo que julga. Ah, mas isso não é o judiciário. Sim, não é a essência do poder do executivo, é administrar. Então, voltando àquelas 3 palavrinhas, quando ele diz aqui, concreta, direta e imediatamente, concreto porque o abstrato é o legislativo que faz. Direto, porque o indireto é o judiciário que julga. Como assim indireto, professor? O judiciário, ele é um poder inerte, ou pelo menos deveria ser, né? Inerte, onde as pessoas buscam o poder judiciário para decidir causas indiretas, que não é ele agindo diretamente, ele age a pedido de alguém, contra alguém, por exemplo, em regra. E aí, diretamente, seria o executivo, o administrativo. Mas existe uma terceira palavra, que é o imediatamente, porque o mediato, olha só que interessante, o mediato seria, por exemplo, feito pelas organizações sociais, pelo Sistema S, aqueles entes em colaboração com o poder público, ou seja, em colaboração com o Estado. Então, o Sistema S, o SESC, o SENAI, eles trabalham de forma mediata, auxiliando, né, colaborando com o Estado. Então, além, né, do terceiro setor, que pertence ao terceiro setor, os outros órgãos do terceiro setor, como organização, OCIPs e por aí vai. Então, é muito importante que agora, entendendo essa essência, muitas vezes em pós-graduação e até em mestrado, quando eu falo isso, a pessoa diz assim, mas professor, por que não ensinaram isso na faculdade de Direito? Pois é, não tem essa resposta, deixaram para ensinar só na pós-graduação. Então, aí que vem, né, a questão da harmonia dos poderes. A questão harmônica dos poderes está muito mais relacionado a questões principiológicas que regem o direito. Eu costumo dizer, se você fez uma faculdade há 50 anos atrás, vamos imaginar que você tenha 70 anos de idade, e você estudou direito há 50 anos atrás. De lá para cá, o que não mudou? Os princípios. Isso não mudou.
Pode ter leis que também não mudou, como é o caso do Código Penal, né? Foi só tendo algumas reformas, mas é a mesma lei. A lei de desapropriação, que é antiga, a lei de tombamento, são leis antigas que estão em vigor, teve alterações, mas está lá. Mas muita coisa mudou. Mas o que não mudou? Princípios. Então, quando você estuda princípios, você sempre estará atualizado. Essa é a grande questão. Quando lhe falta, né, até um desembargador falou isso numa palestra. Quando lhe falta conhecimento, nós buscamos os princípios. Porque ali, com certeza, você não vai errar se você dominar as questões principiológicas de qualquer ciência, hein? É de qualquer ciência, não é só do direito. E aí, coloque na tela aí para a gente, relação do direito administrativo com os outros sub-ramos do direito e com as ciências sociais também. Eu coloquei aqui, obviamente, algumas, né? Porque se você for falar de todas, a gente só faria uma pós sobre relação do direito administrativo com os outros. Direito constitucional, direito penal, civil, empresarial, direito processual, civil e penal, direito do trabalho, direito tributário e as ciências sociais, como economia, política, entre outras. Volte aqui comigo. O direito administrativo brasileiro, você viu que é o conjunto harmônico de princípios jurídicos. Portanto, no direito brasileiro, não temos um código de direito administrativo. O que quer dizer isso? Nós temos leis esparsas, porém a viga mestra, a relação com o direito constitucional de um sub-ramo do direito que não é codificado, entenda que o direito constitucional traz, né, a forma balizar do direito administrativo brasileiro. Então, a grande parte do direito administrativo vai estar na Constituição. Porém, obviamente, nós vamos ter normas aí de licitação, de processo administrativo, de contratos administrativos, do regime dos servidores públicos. Ou seja, nós vamos ter legislação, muita norma para tratar do direito administrativo. E aí você diz para mim, mas professor, não era melhor a gente ter um código de direito administrativo? A doutrina, os juristas se dividem, porque a maioria diz que, como o Brasil tem dimensões continentais, ficaria muito complicado você ter um código que rege aí todas as questões nacionais de 5.000 e poucos municípios que nós temos, de 26 estados da federação. Então, é muita coisa, gente. Seria muito. A gente já tem em constituições estaduais, eu até gostaria que os estados tivessem mais autonomia, como é nos Estados Unidos, né? Gostaria que o Brasil tivesse, os seus estados, né, tivessem mais autonomia, mas não tem. Não é como nos Estados Unidos, porque a gente tem uma dimensão continental, então ficaria muito complexo você fazer um código. E para fazer um código que não fale com a abrangência devida àquilo que eu preciso, é melhor já estar na Constituição, já que a gente tem uma Constituição aí de 250 artigos, não seria ruim, de todo mal, a gente ter o que já temos, que são os artigos do direito administrativo na Constituição. Então, quando eu falo da relação
do direito administrativo com o constitucional é a relação de própria existência do direito administrativo brasileiro. Depois, eu coloquei ali na relação o direito penal. O direito penal tem uma parte do direito penal brasileiro, dentro do Código Penal brasileiro, reservado dos crimes contra a administração pública. Inclusive, a nova lei de licitação transfere da lei de licitação, né, revoga os artigos lá, mas leva os artigos para o Código Penal. Então, a relação do direito penal com o direito administrativo também existe. E quando eu falo no direito civil, no direito empresarial, é grande, porque quando eu falo de contratos administrativos, eu tenho as regras do direito público, mas sempre aplico subsidiariamente, supletivamente, as regras do direito civil. Então, olha só, bens públicos, está no artigo 98 e seguintes do Código Civil. No direito empresarial, você vai ver, por exemplo, que a administração indireta, a gente tem aqui SA, Sociedade Anônima. Né? A gente tem as sociedades anônimas. Então, para você ver que o direito administrativo ele vai se relacionando com os sub-ramos do direito. Na parte processual, a gente aplica no processo administrativo preceitos do direito processual penal, muitas vezes do processual civil. A relação aí com o direito tributário, do direito do trabalho, inclusive nós temos aqui na pós de direito público, um momento que o professor Custódio Nogueira, com muita propriedade, ele vai exatamente explicar essa relação, por exemplo, nas autarquias, são seletistas, que pertencem à administração indireta. Nós vamos falar do Estado como tomador de serviço, na relação de trabalho, mas como tomador de serviço. Ele também vai dar enfoque para isso, embora seja um ramo tradicional do direito privado. Depois o direito tributário, o que você acha? O direito tributário e o direito administrativo, lá atrás, no passado, era chamado direito do fisco, onde ambos estavam na mesma seara. O tributário arrecada e o administrativo gasta. Né? São aí a parceria, né? Ele investe o dinheiro, né? Ele gasta o dinheiro que o tributário arrecadou, concorda? E, por fim, as outras ciências, né? Economia, política, ciências políticas, tem tudo a ver com o direito administrativo. Tem gente que acha que é só com o direito eleitoral, lógico que não. Você vai ver que você tem improbidade administrativa, que inclusive tem novidades vindo por aí, né, pessoal? Na questão da lei de improbidade administrativa, que nós estamos vendo aqui, agora que já é lei e tal, alterações na lei de improbidade, que a gente está vendo aí as questões políticas que envolvem isso, porque tem suspensão dos direitos políticos. Então, o direito administrativo com as ciências políticas também tem relação com a economia. Você vai ver que vai ter relação com todas as ciências, porque administrar, nós vivemos sob a administração pública. Você não faz nada nessa vida sem você tirar um documento, por exemplo, e quando você quer tirar um documento, o RG, o registro geral, que seja, você tem que se dirigir aonde? À administração pública. Então, eu termino esse bloco, né, falando para você de toda essa relação do direito administrativo, para você ver que é um sub-ramo rico, que quando você entende, você melhora, inclusive as outras áreas que você atua. Por exemplo, o cara fala assim, professor, eu sou trabalhista.
E quando você tiver um cliente que falou assim, olha, eu trabalhei para uma empresa que prestava serviço para um tribunal, que prestava serviço para um hospital público. Opa, e aí? Você tem que conhecer essas questões. Por exemplo, que o professor Custódio vai falar. Tá bom? Até daqui a pouco, no bloco 2 aí da nossa aula.